Pessoal, uma notícia urgente para a gente comemorar. O governo Lula revogou a medida da Receita Federal que faria fiscalização em relação ao Pix de pessoa física acima de R$ 5.000 e pessoas jurídicas acima de R$ 15.000. Foi anunciado, segundo o ministro Haddad, que essa revogação aconteceu justamente para evitar judicialização e fake news. E aí eu coloco a pergunta para vocês. Se a medida de fato era boa, se a medida de fato era para combater sonegação, para combater lavagem de dinheiro, para combater terrorismo, para combater, enfim, a criminalidade, que foi a justificativa que o governo deu, e não era a preparação do campo e não era a coleta de dados para no futuro o governo apresentar um projeto de aumento de tributação, por que a medida foi revogada? Se a medida era boa, era para combater criminoso, não prejudicava o pobre, não era campo preparatório para aumento de tributação, por que o governo revogou? É óbvio que nós sempre tivemos razão ao afirmar que sim, a partir do momento em que o governo quer receber essas informações, não é porque ele quer ficar assistindo, não é porque a Receita tem prazer em ficar vendo movimentações de Pix, é porque ela quer saber quanto está sendo movimentado para num futuro próximo o governo mandar projeto de aumento de tributação, mirando principalmente 40 milhões de brasileiros que hoje muitas vezes empreendem no mercado informal. A própria medida em si não estabelecia nenhuma nova tributação nem nenhum aumento de imposto, mas é óbvio que esses dados no futuro poderiam ser utilizados para apresentar um projeto de aumento de tributação. Então, uma vitória da população, uma vitória da oposição, uma vitória da pressão popular e que a gente aprenda com essa vitória, primeiro, que o governo Lula está cada vez mais fraco e quanto mais a gente pressionar contra esse tipo de medida, e já se desenha o governo mandar taxação de rede social, já se desenha o governo mandar volta de imposto sindical, se a gente se mobilizar da mesma maneira para todas essas pautas, a gente pode ter vitórias mesmo antes que o governo mande esses projetos à votação no Congresso Nacional.